Gente, em relação ao que você estava comentando, Pará, já vou te chamar de Pará também. Então, o processo de trabalho do mármore granito é um processo muito perigoso e penoso, e eu continuo pesquisando. E assim, todo esse aporte de cultura que eu coloquei aí, tem uma questão que acho que eu não falei explicitamente, mas fica claro que há uma certa solidariedade tanto na comunidade como no processo de trabalho. Então, uma das primeiras pesquisas que eu fiz, eles me disseram assim: olha, aqui a gente tem que ser amigo, porque aqui a gente corre risco de vida. Então, nós não podemos, se a gente tiver alguma coisa errada aqui, a gente tem que resolver antes de entrar no trabalho. E, de fato, é um grupo, né, que, assim, nós vivemos hoje uma cultura de individualismo, assim, acirrado. Então, assim, se alguém cai na minha frente ali, eu tenho um compromisso, eu não vou parar para ver o que aconteceu. É assim, mais ou menos, que as coisas acontecem, né? E no mundo do trabalho, a competitividade vem sendo muito acirrada, né? E entre os trabalhadores, né? E esse é um processo de trabalho que ainda há solidariedade. Mas, assim, as últimas pesquisas que eu tenho feito, mais do que reclamar do pó, do ruído, do não sei o quê, eles estão reclamando do estresse, né? Eu até fiz um artigo fruto dessa pesquisa, né? Que, veja bem, você falou do pau de carga do século passado, tem muita coisa que é do século passado, mas eles estão vivendo, né, no século XXI, dentro dessa perspectiva globalizada, estressados. Então é uma coisa assim, eu acho que a agenda passa por essa. Eu gostei demais que a Maria Maiano mandou para mim o mote do Sindicato dos Bancários, menos o meta, mais saúde, né? Porque nós estamos falando de uma realidade que é uma realidade trágica, do acidente de trabalho, e que vem sendo, a meu ver, piorada, sabe, por essa competitividade, por essas metas, por um trabalhador que fala para mim assim: eu sei fazer andaime, só que eu preciso de tanto tempo para fazer o andaime. Se eu vou fazer o andaime em menos tempo, fere a ética dele de trabalhador, primeiro. Ele sabe que ele está fazendo errado, e ele sabe que com isso pode causar o ferimento ou a morte dele mesmo ou de alguém, né? Então, nós estamos vivendo um tempo do mundo do trabalho, assim, terríveis, eu acho. Desculpem meu pessimismo, porque, sabe, e aí você estava falando do meio ambiente, se você entrar, é mais fácil mexer no meio ambiente e fazer aquelas ações maravilhosas. Você vai na feira de mármore e granito, você vai encontrar lá, não sei o que, para decantar a água, para não sei o que, papapá. Eu não vi melhorar nada ainda, mas pelo menos tem os projetos. Para trabalhador, nada. Nem um capacete ortopédico, uma bota de não sei o que, não tem. Que não adianta nada. Um capacete, um bloco cair em cima de um capacete não adianta nada, né? Então, eu acho que, assim, é porque o setor lá é muito complexo, né? Então, assim, você tem as firmas maiores, que são exportadoras, e aí elas têm que ter o ISO tal, e aí sim, elas vão tomar cuidado, um cuidado um pouco maior, né? Assim, é importante dizer isso. As firmas, elas não são todas iguais, mas é muito complexo, é muito complicado, é muito difícil. Eu fiz uma pesquisa numa empresa que tinha tecnologia de ponta. Aí, por exemplo, na serraria era tudo automatizado. Só que estava com defeito. Então a dosagem era automatizada, mas tinha uma determinada. O trabalhador ele sabia pelo ouvido que alguma coisa não estava muito bem, então ele ia dosar, né,
ele ia apertar botões dosando. Ou seja, aquele trabalhador ali, se você for lá olhar o relatório, ele tem um EPI, um abafador de ruído, mas ele não pode usar esse abafador de ruído, senão vai estragar a serragem toda, porque aquilo que é automatizado não funciona. Você percebe? Então, às vezes, até você tem uma empresa automatizada que elimina um determinado problema e cria outro. Bom, então eu acho que é isso, assim, acho que a gente está vivendo um momento, a professora Edith estava falando assim, nós não temos tempo, não é só o trabalhador da produção, não é o professor, é o pessoal da saúde, é isso, acho que a nossa agenda hoje passa por essa mais saúde mental, mais tempo, trabalhar menos, pelo direito à preguiça, todas essas coisas assim, que os empresários não querem nem ouvir, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Assim, eu não vejo. Porque talvez a professora Edith possa falar um pouco mais dessa epidemia de depressão e de... Não vai dar tempo, né? Precisa de outra... então vamos marcar outro. Vamos marcar outro. Na minha última pesquisa, teve um caso... Apareceu pela primeira vez um caso de depressão. E os trabalhadores, é interessante, eles falam assim, eles falam no estresse. O estresse é uma coisa mais viril, né? O estresse está sendo naturalizado. Todo mundo trabalha muito, não sei o quê, tarará, todo mundo é estressado, criança é estressada. Aí apareceu um deprimido, e aí o encarregado falou assim, mas depressão é problema de mulher, depressão. Não, desculpa. Depressão é problema de fresco. E aí o próprio trabalhador falando para mim, como que pode um deprimido ser meu encarregado? Vai acabar dando depressão em mim também. Mas é interessante, né, essas questões. Mas, assim, eu vejo com muita preocupação essa questão da competitividade, das metas. Se puder, eu não sei responder a pergunta do Rodolfo, que eu acho que a Maria vai saber, né, vai saber responder bem. Eu não sei te responder, mas digamos que se eu tivesse que martelar alguma coisa, uma agenda assim, é por menos meta. Essas metas são absurdas em todos os setores, é uma coisa, inclusive na academia. É um absurdo. Gente, olha, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, uma honra estar aqui. Eu espero que, assim, eu acho que eu posso entrar no fórum também? Posso me... Então, longa vida ao fórum, porque, assim, eu acho que é dessa forma que nós conseguimos nos sustentar psiquicamente, nós profissionais que estamos estudando isso. Eu não sei vocês, mas eu acho muito difícil estudar isso. Eu sofri muito junto com as viúvas e tal. E o que é pior, não consigo me afastar mais disso. Eu sempre falo que eu vou pesquisar outra coisa mais bonita e não consigo, porque já tenho um conhecimento acumulado e acabo... não tem outro pesquisador, né? Então estou formando os meninos para continuar a pesquisar. Então, olha, muito obrigado mesmo pelo convite. Adorei estar aqui conversando com vocês, sabendo que vocês estão com as mesmas preocupações que a gente, enfim. É muito bom. Obrigada. Eu acho assim, que aqui houve uma riqueza tão grande de aporte, de coisas que vieram à tona, coisas todas elas complexas e que são muito desafiantes para a gente continuar pensando com a finalidade de mudar algumas coisas, né? Eu acho que isso foi muito bem colocado por todos os que falaram. Então, eu não teria muito a dizer, apenas que nós precisamos ser cada vez mais pessoas engajadas nisso e que nós temos que aprender a falar com a sociedade. Como usar a mídia, ou a mídia alternativa, ou os panfletos dos sindicatos, ou a internet, enfim, traduzir esses problemas que se tornam cada vez mais volumosos, mais
invasivos da vida de todos, em todas as classes sociais. Sabe, como deixar isto ser um problema? Olha, como foi lembrado aqui, né? Um problema para uma agenda política de reeleição, porque não se está falando nesse Brasil invisível dos acidentados, dos adoecidos do trabalho, dos deprimidos que não têm mais tempo para dar atenção para seus filhos. Sabe, ninguém está falando nisso. Não aparece, né? Só se está falando das cifras de como o Brasil está com PIB maior, etc, etc. E o que está debaixo do pano não aparece. E para a gente revelar isso, nós precisamos, então, de comunicação e precisamos de ser mais numerosos. Então, quando ela fala que está formando os orientandos, os alunos, eu acho que muitos de nós ensinamos e temos a oportunidade de fazer esta multiplicação. Porque não há tempo. E o tempo que cobram de nós, profissionais de saúde, por exemplo, os peritos do INSS, eu também não vou dizer que os amo, mas se eles têm 20 minutos para avaliar um trabalhador, né? Eles estão adoecendo. Eu conheço alguns que adoeceram, quer dizer, eu conheço poucos, mas os que eu conheço, os que falam comigo, adoeceram, né? São pessoas decentes e que não estão aguentando ter que fazer um trabalho indecente. E nós, médicos, somos obrigados a fazer um trabalho indecente nos serviços que nos exigem também atender X pacientes em X tempo. Eu não sei, tem aqui um ex-colega do trabalho, de um lugar onde eu trabalhei há pouco tempo, e talvez você tenha ouvido falar que eu sou uma pessoa que ocupava demasiadamente a sala, porque o colega que vinha depois, às vezes era você mesmo, né? Ficava esperando, mas simplesmente o número de... Não, pacientemente, você nunca se queixou. Entende? O que acontece? Então, nós temos, inclusive, o problema de espaço físico. Não sei se nos Serestes acontece a mesma coisa. Então, você tem um problema de espaço físico e de demanda muito grande, quer dizer, insuficiência dos serviços de atenção ao trabalhador, e principalmente quem é psiquiatra e quem é psicólogo, mas eu diria, o médico do trabalho, que faz clínica do trabalho, e que também vai ver o que está acontecendo com ele, com família, com a vida dele, e não só os sintomas para ver se tem incapacidade, né? Todos nós precisamos de tempo para fazer um trabalho decente. E precisamos daquilo que foi dito aqui também, de mais autonomia. Então eu estava aqui cochichando com a Maria, porque eu estou por fora, na verdade, mas há muitos anos atrás eu li alguma coisa de ordem institucional do Canadá, que era o seguinte, não sei se mudou inclusive, mas que o médico da fábrica, ele não pode ser mandado embora pelo dono da fábrica. Ele só podia ser dispensado pelo serviço de saúde regional. E esse serviço ouvia os trabalhadores. Eu não sei se isso ainda existe, mas é alguma coisa fantástica que eu achei. Esse médico do SESMIT, assim como deveria ser também, né, o profissional de segurança do trabalho, né, ser independente. Ele não pode ser mandado embora porque ele está trabalhando direito, porque ele está mostrando problemas. E é uma plena burrice, né, essa de esconder debaixo do pano. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa da área internacional do sindicalismo do controle de tráfego aéreo. Então foi desde aquele incidente, dos acidentes que houve no Brasil e tal, que eu me meti, fiz uns artigos, né? A gente está em contatos esporádicos. Mas aí ontem ele mandou uma mensagem muito interessante sobre a preocupação no tráfego aéreo atualmente e de como eles sentiram realmente a dificuldade, né? Deram um apoio enorme aos controladores do Brasil, que apareceram publicamente como grandes vilões responsáveis pelos acidentes. Eles eram xingados de assassinos nos aeroportos, como eles me contaram, né? Como os vilões, e na verdade são pessoas que estão submetidas a uma autoridade militar, enfim, um trabalho que é considerado o trabalho mais complexo do ponto de vista de trabalho mental, é o trabalho do controlador de tráfego aéreo, né? E o que é que acontece com eles? Eles
não tem justamente a liberdade necessária de comunicação e de questionamento, de apontar problemas, né, devido a sanções de ordem militar, né? É uma coisa gravíssima, né? Inclusive, mas essa pessoa diz, não, eu acho que há segurança e tal, para vocês no Brasil também, mas, digamos, é uma coisa terrível. E eu acho que eles só não houve mais casos de adoecimento mental, por quê? Porque eles tiveram um suporte internacional, e entre eles e das mulheres que saíram nas ruas, não sei se vocês lembram, né? Bom, eu não estava aqui para falar do controle, apenas um exemplo de uma coisa que foi mostrada aqui, como o suporte social é preventivo e é terapêutico para as pessoas não adoecerem, e como justamente essas associações dos que foram atingidos, né, por mercúrio, por lesões por esforços repetitivos e outras, né, amianto, o luto e luta, quer dizer, como elas são terapêuticas. Por exemplo, eu posso dar um depoimento muito breve, assim, por exemplo, na área dos bancários, né, porque nós recebemos alguns pacientes e que eles participam de um grupo que o Sindicato dos Bancários também organizou, de apoio às pessoas que estão adoecidas, e a maioria por causa do excesso de metas e por assédio organizacional, ou assédio moral mesmo, né. Então, depoimento de paciente dizendo como ele se sente melhor depois que ele entrou no grupo lá no sindicato. Tá bem, ele é muito grato ao tratamento que nós estamos fazendo lá no Serviço de Saúde Ocupacional, né? Mas que ele sentiu que ele melhorou muito participando desse grupo, podendo contar, compartilhar, ser apoiado e ver que não é ele que é um pirado, ou tudo que ele foi xingado lá dentro da agência bancária dele pelos chefes, né? Então, de ele sentir que ele é uma pessoa. Então, essa questão que você levantou aqui também, né, do processo de incapacitação, então a gente pensar, né, realmente toda a responsabilidade nesse processo que o próprio sistema, tanto da área da nossa insuficiência de política pública, né, e como a empresa que é ignorante, não vê, digamos, claro que a gente não generaliza, existem ainda as honrosas exceções, mas são poucas, nós sabemos, né, que eles estão dilapidando o famoso capital humano, como chamam, né? Quer dizer, as pessoas onde eles investiram e que fazem o trabalho, e, enfim, quer dizer, e a responsabilidade social, como isso vai reverter também em uma vontade, as pessoas vão ter criatividade se elas estão se sentindo desrespeitadas e massacradas. É impossível. Bom, agora sou eu que estou fazendo discurso, me desculpem. Então, eu só queria dizer que vocês precisam continuar nessa ação e trazer mais gente e comunicar com a sociedade, porque essa problemática está debaixo do pano. Infelizmente, ela não aparece na TV Globo nem nos grandes jornais. Muito bom. Só vou responder rapidamente o que eu penso, Rodolfo, a respeito dessa questão dos dados, da transparência, tudo. Na minha opinião, dentro da Seguridade Social, o Ministério da Previdência Social é o bastião mais resistente à transparência e à democratização de tudo, democratização institucional no nosso país. Então, carrega um autoritarismo enorme, um fechamento enorme. Eu faço parte dessa comissão de acompanhamento do nexo técnico epidemiológico, e a gente só pode acompanhar um processo de implementação se a gente tem os dados. Né? Quais são esses dados? Quantos casos de nexo técnico epidemiológico foram descaracterizados? É um dado fundamental para a gente ver se a maioria da instituição aderiu ou não aderiu a essa proposta do Ministério da Previdência Social. Desde o dia 13 de agosto de 2007, eu protocolei uma carta formal lá na Previdência Social, e até hoje não há resposta. A todas as reuniões eu cobro, discutimos, etc., e não tem este dado. Então, eu posso dizer que, na verdade, há uma... É como se fosse uma caixa preta. Você falou segredo de Estado, é segredo do capital mesmo, e aí eu vou dar um exemplo depois interessante, eu acho que ilustra um pouco isso. E eu acho que, independente, eu não vejo a questão do movimento político. Pelo contrário, eu acho que, se a gente está no momento da eleição, é hora de pautar essas questões para todos os candidatos. Eu acho que tem que pautar, eu acho que tem que colocar. Nós vamos fazer agora um evento na Assembleia Legislativa sobre saúde do trabalhador como direito humano fundamental. E o que
motivou essa reunião é o desamparo que os trabalhadores têm da Previdência Social e da empresa. Eles ficam no limbo. Quantas vezes nós, todo mundo aqui vê, ficam no limbo, nem recebem benefício da Previdência Social e nem são aceitos dentro da empresa. Então, este desamparo, ele vai ser discutido pelo professor Dalmo Dallari no dia 6 de agosto, lá na Assembleia Legislativa, às 14h30. Então, também, eu acho que independentemente dessa questão das eleições, eu acho que a gente tem que colocar, se a gente não tem a Rede Globo, a gente tem uma rede de comunicação bastante interessante também, que não é utilizada. E não é utilizada não só por nós, mas também pelo movimento sindical. A própria CUT tem o jornal Brasil Atual, que é um programa de rádio. Então, assim, deveria explorar mais isso, deveria ter um observatório nacional de imprensa, de mídia, de mídia, que é da CUT, de imprensa é o outro, né? Mas tem um observatório também que muitos sindicatos não conhecem também. O Observatório Social também, que é da CUT, né? Então, enfim, a agência sindical, que é mais ligada à força sindical. Então, há esses mecanismos aí que estão abertos, aí, mecanismos de comunicação. E acho que uma coisa que eu vejo com alento é uma articulação entre as centrais sindicais hoje em torno da saúde, em torno de outras questões também, da jornada de trabalho, do salário mínimo, etc., mas também em torno da saúde do trabalhador. Eu vejo essa movimentação, né? E eles estão se reunindo, tem uma agenda também, e estão buscando, digamos, recuperar mais a autonomia que, de uma certa forma, eles abriram mão. Eu acho que nos últimos anos, eu acho que eles tiveram um comportamento mais tímido, mas eu acho que estão retomando aí um pouco a combatividade, né, do movimento sindical. Então, acho que é isso. E, bem, eu gostaria, então, né, já que todos já se despediram, então, de agradecer, assim, o convite dos organizadores desse evento, falar que a gente tem que continuar dando força mesmo para este fórum. Eu acho que é fundamental, acho que foi uma discussão muito interessante, muito legal. Foi gravado, não sei o que vocês vão fazer com a gravação, eu acho que, né, a perspectiva é depois de divulgar. E esta transmissão também online, eu acho que é fantástica. São recursos tecnológicos que eu acho que nós temos que explorar cada vez mais. O evento vai ser no dia 6 de maio. Ah, eu falei 6 de agosto? Estou pensando num outro evento. 6 de maio agora, na Assembleia Legislativa de São Paulo, às 14h30, haverá uma palestra do professor Dalmo Dallari, né, que é membro, todo mundo conhece, é professor emérito da Faculdade de Direito da USP, e é membro da Comissão Internacional de Juristas, ligada a direitos humanos, né, com sede em Genebra, que assessorem muitas vezes a ONU, né. Então vai ser às 16h30, promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, né. Então, 6 de maio, às 14h30. 6 de maio, quinta-feira, às 14h30. Bem, então é isso. Eu posso encerrar, Rodolfo? Então, encerramos aqui o evento. Eu agradeço a presença e a oportunidade de ter participado de um evento tão legal assim. Obrigada. O certificado o pessoal já retira. Quem precisar de alguma coisa que não conseguiu se inscrever antes, ou aqui mesmo no começo, talvez não esteja lá o certificado. A gente precisa conversar no final, ver se eu faço pelo menos uma declaração, porque algumas pessoas precisam levar para serviço. Tá? Depois me procura aqui no final.